Olá, muito bom dia, bem-vindos então a mais uma aula de mentalidade e é sábado, dia 21 de março, início da primavera, espetacular, já entramos numa nova estação e vamos então ahm, atacar aqui mais uma horinha de desenvolvimento pessoal, que é das coisas mais importantes para nós conseguirmos realmente evoluir. Portanto, hoje vou falar de sacrifício versus aquilo que tu queres, ok? Olá, Vicky, tudo bem? Vou falar então de sacrifício versus aquilo que tu queres. Muitas pessoas querem coisas muito, muito boas e viajar e dinheiro e etc. E depois, ao mesmo tempo, o que acontece é que estão não estão dispostos a sacrificar, ou por vezes nem sequer fizeram ah, matemática nas suas vidas, ok? E vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Isto até surgiu de uma conversa que eu estava a ter, e também de mais umas coisas. E, e é uma das chaves para realmente nós ponderarmos bem sobre o que estamos a fazer versus aquilo que nós queremos ter. Primeiro, quero então partilhar com vocês que a vida é difícil, não é? Isto é o normal. A vida tem os seus desafios, a vida é uma coisa que é curta, nós às vezes pensamos que temos muito tempo para viver, mas a realidade é que o tempo anda a uma velocidade incrível e principalmente, por exemplo, quem tem filhos nota isso, não é? Ainda ontem eram bebés, a malta diz, "Ih, ainda ontem eram bebés. A minha já está com 5 meses, parece que nasceu ontem. A minha já vai com 5 meses. Já vamos no mês de março, já vamos em 2026, parece que ainda ontem Portugal ganhou o europeu. Parece que ainda ontem foi quando a Europa virou para o euro, quando tivemos os euros. Se calhar alguns estavam a nascer nessa altura ou ainda não tinham nascido, não é? Por exemplo, a Aurora ainda vem do tempo em que nós trocávamos galinhas. Ainda não, nem sequer havia moedas. Trocávamos galinhas, cabras. Vou brincar, Aurora. Vou brincar. Ah, mas a verdade é esta, não é? A vida é muito curta, o tempo passa muito depressa. E por isso, nós, é mesmo por isso, por esses mesmos pontos dela ser difícil, moralmente, complicada também, nós temos uma obrigação de fazer algo que seja mesmo, mesmo verdadeiro e elevado com a vida. E isto não é só sobre ambição, não é sobre tu quereres sucesso, é muito mais do que isso, é de tu não te encolheres perante a tua existência. Tu não chegares ao final da tua vida e pensares, ei, podia ter feito muito mais, podia ter tido muito mais, podia ter viajado muito mais, podia ter impactado muito mais. Portanto, esta é que é o ponto fulcral desta mesma introdução de que eu aqui vos estou a dizer. É tu não te encolheres perante a tua vida. Agora, a pessoa que não dá tudo de si, que se esconde, que evita, essas pessoas que tipo, não dão o seu máximo, vocês já repararam que normalmente são pessoas que são amargas com a vida? Eu pergunto a vocês que têm empregos ainda, não é? Ou que eu também já tive empregos, óbvio, não é? Mas principalmente para a malta que tem empregos. Vocês conhecem alguém nos vossos empregos que vocês conseguem ver e analisar que aquela pessoa literalmente sente que falhou na vida e por isso é uma pessoa frustrada, amarga, mal educada, arrogante, estúpida, anormal, que não tem outras palavras para lhe chamar? Ponham aí no chat. Ponham aí no chat se vocês conseguem identificar ou nos vossos empregos, tenho os pontapés aqui, ou nos vossos empregos, ou conhecem alguém assim. Quantas delas queres? Ok? Então é importante tu saberes isto que ou tu vives ao ponto em que tu te vais elevar e que tu não te vais encolher, ou então aquilo que te vai acontecer é que tu vais te corroer por dentro e inevitavelmente tu vais te tornar uma pessoa amarga. Eu até já disse isto várias, eu não acho que já disse isto algumas vezes, mas acho que é importante voltar aqui a referir isto. Ou tu vais à procura de uma vida melhor, ou então a pessoa que tu mais odeias no teu emprego vai ser literalmente a pessoa que tu te vais tornar. Eu não posso afirmar que tu te vais tornar,
tão mau quanto aquela pessoa, porque acredito que vocês aqui como vão com desenvolvimento pessoal e tudo isso, mas consegues perceber aqui a lógica que se tu não deres o teu melhor, se tu fizeres o que todos os outros fazem, tu muito provavelmente vais precisamente acabar como essas pessoas estão. E até vos faço a pergunta aqui de uma outra maneira para isto não parecer tão arrogante, não é? Digam-me vocês se houve pessoas que se juntaram aos vossos empregos depois de vocês e que se tornaram mais semelhantes às pessoas que já lá estavam por simplesmente igualarem os seus comportamentos. Entenderam aqui a complexidade da pergunta? Ponham aí no chat, não é? Ou seja, se calhar até já houve pessoas que se juntaram ao sítio onde vocês trabalham, eram pessoas simpáticas, eram pessoas incríveis e com o passar do tempo tornaram-se pessoas tão amargas quanto aquelas que já lá estavam que não interessavam para nada, não é? E é importante, estou agora sempre com esta coisa do é importante, tenho que eliminar esta palavra do é importante. Entrou uma rapariga que já conhecia há anos e era uma pessoa espetacular e agora não vale um chave. Já. E ao tu ouvires isto, é de ficar a pensar, realmente, se eu for aquele tipo de pessoa que ficar exatamente no lugar em que eu estou, em que não tentar explorar mais, em tentar ser mais, então o destino que me espera é ficar igual àquelas pessoas que eu vejo e que não gosto. Já uma vez tinham pensado nisto? Por isso, ou tu enfrentas a tua vida com coragem, ou então o que vai acontecer, tu vais te tornar um peso para ti e vais te tornar um peso para os outros. E só esta introdução para aquilo que nós vamos aqui falar é, é muito reflexiva. É, deve ser reflexiva que se diz, não é? Deixa-vos logo a pensar. Agora, qual é que é a maior aventura que nós podemos viver? A maior aventura que nós podemos viver, e é uma maneira que é um pouco desafiante, é arriscada, que é como? É viver com verdade. É viveres com a verdade. Porquê? Porque a mentira e a manipulação parecem muito seguras, porque tu controlas o resultado, não é? Proteges a tua imagem e evitas consequências. Quando tu dizes para ti mesmo, aliás, eu pergunto-vos a coisa desta maneira. Vocês às vezes dizem para vocês mesmos, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas tu já puseste verdade naquilo que tu estás mesmo a dizer. Já puseste mesmo verdade nas tuas palavras ou no teu raciocínio. E é difícil nós querermos não mentir a nós mesmos. Porquê? Porque tu dizeres a verdade exige uma renúncia ao teu controlo. Quando tu escolhes assumir o que tu vês, quando tu escolhes dizer o que tu vês, assumires realmente o que tu sentes e alinhar o que tu dizes com aquilo que tu fazes, o que acontece é que tu deixas de viver estrategicamente e começas sim a viver de forma autêntica. E viver de forma autêntica é uma coisa que assusta as pessoas. Porquê? Porque pode custar aprovação, pode custar a posição, pode custar segurança, pode custar conforto. Isto são tudo coisas que nós gostamos de estar ou de sentir porque nos mantêm sem conflito interno, não é? Agora, se tu estiveres alinhado com a tua realidade, tu tens a tua própria realidade a teu favor. Uma das coisas mais difíceis de fazer, malta, sabem o que é que é? É tu refletir sobre os teus próprios erros. Tu realmente sentares e pensares assim: onde é que eu estou? Deixa-me lá ver em que ponto da vida é que eu me encontro. Em que ponto da vida é que eu me encontro? Deixa-me refletir aqui, ok. Isto é onde eu estou. E agora tu começares a pensar: o que é que eu fiz de errado para chegar onde eu estou? E porquê é que isto é tão difícil? Porque nós não gostamos de ser confrontados com as coisas erradas que nós fizemos ao longo da vida. E sabem qual é a coisa mais difícil de todas? É quando tu chegas à conclusão que foste estúpido. Esta é uma das conclusões mais difíceis de tirar. Porque fere o orgulho, fere a tua integridade, fere-te mentalmente e tu não és capaz de, tipo, ai, eu fui mesmo estúpido.
Malta, eu já pensei isso muitas vezes. Não pensei que eu estou aqui a dizer para vocês se acharem de estúpidos, mas às vezes nós precisamos de parar e pensar: mas o que é que eu fiz de errado ao longo destes tempos para eu estar aqui onde eu estou? Onde é que eu fui burro? Onde é que eu fui estúpido? Onde é que eu fui ignorante? E porquê é que é importante tu fazeres esta reflexão? Só para uma coisa, para não repetires. Para não repetires os mesmos erros. Porque se tu continuares a repetir os mesmos erros, tu vais continuar a ser estúpido e ignorante e tu vais continuar a vida que tens, a ter a vida que tens e os resultados que tu procuras, que são mágicos e que dizes que queres isto, aquilo e aquilo outro, mas se tu não fores 100% sincero e transparente contigo e viveres em verdade, como é que tu vais atingir essas mesmas coisas? Estas são reflexões muito fortes, malta. Portanto, tu realmente olhares e pensar, ok, o que é que eu tenho feito até hoje versus onde é que eu quero chegar, não é? Se tu não te chegas ao final do dia, e esta é, olha, uma boa coisa para vocês fazerem ao final do dia. Tu chegares ao final do dia e pensares assim, aí hoje foi mesmo um dia, tipo, incrível. Fiz tudo aquilo que eu podia fazer e mais. Dei o meu melhor. Aí é brutal. Se eu continuar, outra pergunta que podes fazer a ti mesmo. Pergunta-te a ti, onde é que tu vais estar daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, 3 anos, 5 anos, se continuares a fazer exatamente o mesmo que estás a fazer hoje? A esforçar-te o mesmo que estás a esforçar hoje. A dedicar-te o mesmo que estás a dedicar hoje. Malta, eu nem sequer estou aqui a falar em relação a trading, eu estou a falar na vida no geral. Neste caso, nós até estamos num grupo onde fazemos trading, alguns de vocês estão em mentorias e etc. Aliás, acho que a malta toda que aqui está é que está em mentorias, praticamente. Portanto, são os mais dedicados. Ahm, Vocês têm que refletir, ok, se eu hoje, e isto em relação ao trading, portanto, também vocês pensarem, se eu hoje continuar a fazer o que estou a fazer, a dedicar-me o que eu estou a dedicar, o que é que vai acontecer? Onde é que eu vou estar? E ontem estava a partilhar com um amigo meu, até partilho aqui com vocês, o meu uptime desta semana. O uptime é tipo o tempo em que estou a fazer coisas. Epá, parece que estou aqui baixinho. Desculpem lá. Às vezes faz-me aqui um bocadinho de impressão. Agora já está bem. Estava aqui a ver o meu uptime desta semana e até vou partilhar aqui com vocês, que em vez de estar a dizer e vocês podem estar a pensar, este gajo está a mentir, vou aqui partilhar com vocês só para vocês verem. Vou partilhar assim. Olha o meu uptime desta semana. Estão a ver isto? 15 horas. Produtividade. Social. O social não é redes sociais em si, estão a entender? O WhatsApp é considerado social. Estão bem a ver? 15 horas de média. Isto inclui, por exemplo, as aulas que eu dou, o Zoom. Acho que o Zoom também é uma coisa que é considerada social. Vocês estão bem a ver? A média. Média. O dia de ontem foram, está aqui marcado como 20 horas, mas foi porque deixei o computador ligado. Mas posso-vos dizer que dei a aula das 8 da manhã. Depois a Sara foi ao ginásio, eu fiquei com o bebé. E depois fiquei mais ou menos das 10 da manhã até às 2 da manhã on. Das 10 da manhã às 2. Portanto, foram 14, 14 horas. Parei para jantar e vi a série dos dinossauros de Steven Spielberg, que se vocês ainda não viram, está muito fixe. Portanto, em 14 horas, vá, parei 4 a 10 horas de trabalho, mas montei coisas incríveis. Mas isto para vos passar o quê? Para tu seres verdadeiro contigo e chegares ao final do teu dia e pensares: uau, será que eu estou a fazer realmente tudo o que eu posso e consigo? Mas mesmo aqui o core disto é tu seres verdadeiro contigo de uma forma implacável. Aliás, eu já vos disse para lerem um livro que só tem 65 páginas, que se chamam As Quatro Verdades. Posso deixar até. Eu acho que já deixei numa das aulas de sábado. Posso deixar novamente no grupo, não há qualquer problema. Olha, vou deixar abaixo desta aula. Acho que já deixei numa aula, portanto, destas de sábado. Mas posso deixar outra vez para vocês lerem esse mesmo livro. Agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre o cinismo. E o cinismo não aparece do nada,
ok? Antes de mais, até vou ler aqui para vocês a definição do dicionário de cinismo. Cinismo, ah, definição, dicionário, vou pôr assim, dicionário, ok? O cinismo é uma atitude de descaramento, impudência ou desprezo pelas normas sociais, morais e éticas estabelecidas, agindo com falsidade ou sarcasmo. Agora estou a ver que às vezes sou um bocado cínico. O meu sarcasmo, o meu sarcasmo. Quais são as principais características? Desfaçatez, descaramento, desplante, imoralidade, sem vergonhice, atitude, desdém cínico pelas regras de conduta, filosofia e origem, doutrina fundada por Antítenes, influência de Sócrates, e popularizada por Diógenes de Sinope, que propunha uma vida simples, natural e livre de convenções sociais. Sinónimos: descaramento, desfaçatez, imprudência e sarcasmo, de respeito, desplante, sem vergonhice, candura em sentido irónico, impudor. Ok? Só para vocês perceberem um bocadinho o que é esta coisa do cinismo e porque é que entra aqui. Portanto, o cinismo, na realidade, nasce quando a tua ingenuidade é destruída. Uma pessoa acredita, tem confianças, tinha esperanças e depois entrou ou a maldade, ou traição, ou fracassaste, ou corrupção, ou o sofrimento e depois automaticamente transforma-se em cinismo. E depois, o desafio aqui é que algumas pessoas, em vez de substituírem a sua ingenuidade por coragem, substituem então por amargura. E o cinismo aparece então como um mecanismo de defesa. Então eu não sou cínico, malta, porque eu não uso o cinismo como mecanismo de defesa. É só mesmo para me rir. E um sarcasmo, não é? Deixem-me só aqui dizer ao meu irmão para ligar antes à Sara, que ele hoje faz anos. Amor, liga aí ao meu irmão. Espera aí. Liga à Sara que estou a dar aula. E ela combina contigo. 30 minutos. Ok. Pronto. Desculpem lá, malta. Eu utilizo o sarcasmo de uma maneira mais positiva, não negativa, não é? Mas há muitas pessoas que utilizam desta maneira negativa, não é? Podemos dizer assim. Então o cinismo é só uma forma de defesa, que é o quê? Se eu não acreditar em nada, eu não volto a sentir o fracasso. Muitas pessoas, e isto já me passou, e é uma das coisas que eu ainda hoje tenho dificuldades em compreender. Ainda hoje tenho dificuldades em compreender, aceitar, perceber, não sei como é que isso realmente resulta. Há pessoas que começam, por exemplo, dentro deste mundo, e quando eu digo dentro deste mundo, é no mundo de empreendedorismo, não é necessariamente ter que ser no trading, atenção. É, tu quando entras num caminho de desenvolvimento pessoal, tu sabes que existe mais, não é? Tu sabes que existe mais do que aquilo que é o normal, sabes que existe mais do que emprego, sabes que é possível ser livre, sabes que é possível ter uma vida diferente, não é? E há pessoas que vêm aqui, entram dentro deste mundo e depois conseguem voltar ao mundo normal. É aí que entra o cinismo. Que é o quê? Elas falharam aqui dentro e depois de falharem aqui dentro, fingem que está tudo bem. Ah, não, 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 eu não vou voltar a tentar fazer isto, eu não vou tentar a fazer aquilo. Mas esse cinismo só te destrói a capacidade de construir, só te destrói a capacidade de amar, só te destrói a capacidade de arriscar e crescer. E às vezes o cinismo até parece inteligência, e já estou a perceber o significado do cinismo, do dicionário comparado com isto que eu estou a dizer. Portanto, às vezes as pessoas têm um sarcasmo. Pronto, o meu sarcasmo é positivo. Já vi que existem vários tipos de sarcasmo. Também é bom explicar, entender aqui isto desta maneira. Há pessoas que são sarcásticas no sentido em que dizem que as coisas não funcionam, já têm dificuldade em aceitar a liberdade. Ah, se isso fosse assim, estão a ver? Se isso fosse assim, dava para todos. Já viram esse tipo de pessoas a responder dessa maneira?
Se isso fosse assim, todos estavam ricos. Esta é uma das coisas. Então porquê é que não estás? É a minha resposta sempre. Se isso fosse assim, todos estavam ricos. Então porquê é que não estás? Ai, o caraças. Ah, e essas pessoas transformam isso então, essa amargura toda, numa defesa. Mas na realidade isso só te vai é bloquear. Portanto, aquilo que nós temos sim é uma coragem consciente. 11h30? Tá, tá. Tá, muito giro. Malta, vou-vos só mostrar como é que está a minha princesa. Vou parar de gravar, malta, só para vocês verem isto. Que isto... Portanto, não vejo as aulas, não vejo a minha bebezinha. Continuando, malta. Então, ah, estava-vos a dizer aqui do choque da realidade à coragem consciente. E existem três estados que são a chave disto, que é a ingenuidade, cinismo e sabedoria. Portanto, a ingenuidade acredita sem ter visto a dureza da vida. A ingenuidade é quando tu dizes que queres e que estás a sonhar de uma maneira completamente alta e vou ter isto e aquilo e aquilo outro, mas tu ainda não viste o sacrifício e a exigência que é necessária. Vou dar um exemplo. Se calhar tu, quando começaste em trading, tu chegaste aqui e pensaste, bem, eu quero ganhar 20 mil euros por mês. Quando? Amanhã. Este ano. Este ano é possível. Atenção. Não estou a dizer que não é possível, mas não podes ser ingênuo. Ingênuo significa o quê? Significa tu não saberes o que é necessário para ter isso, não é? E já vou até depois aqui introduzir, fazer a ligação com a parte inicial que eu falei com vocês. Depois disso temos então o cinismo, que é o quê? Tu já sabes, já viste o que é dureza, mas concluíste que nada presta. Não dá, não resulta, não funciona. É impossível. Então tornas-te uma pessoa cínica. A sabedoria é quando? É quando tu vês a dureza da vida e mesmo assim tu decides continuar. Tu decides continuar, decides ir à procura. E o objetivo não é tu voltares a ser inocente nem a fingir que o mal não existe. O objetivo é reconheceres que existe brutalidade na vida e mesmo assim tu decides avançar com fé, porque fé não é nada mais do que a crença inabalável em algo que ainda não existe. E também avançares com responsabilidade e coragem. E esta coisa de que, ok, o mundo, malta, vocês sabem, o mundo está difícil, é uma coisa desafiante, existem guerras, existem mil e uma coisas a acontecer. E nós sabemos disso, não é? E apesar de sabermos isso, o que é que nós fazemos? Viramos as costas e não tentamos tornar o mundo um sítio melhor. Ah, eu, Carlos, isso não é da minha responsabilidade, isso é cinismo. Estão a perceber? Isso é cinismo. Agora, nós temos que ter, sim, coragem para ir mais longe, para querer fazer mais, para querer lutar por mais. E aqui entrando até numa coisa que é, vocês não sei se se lembram, para quem já viu o filme do Matrix, o Matrix representa isto muito bem. No Matrix, há lá aquele gajo que é o Cypher, que até é o gajo que denuncia o Neo mais lá as máquinas, porquê? Porque ele quer voltar ao mundo e esquecer tudo o que já aconteceu. Lembram-se disso? Para quem viu o filme do Matrix, se nunca viram o filme do Matrix, malta, aconselho realmente a verem esse filme, ou a rever esse filme, porque se calhar hoje vocês vão ter uma visão diferente sobre esse filme, do que é que ele realmente representa e etc, ok? Portanto, aconselho vivamente vocês a verem isso. Não é à toa que nós chamamos Matrix a Matrix, não é? Aquilo que está a acontecer, ao filme que está a acontecer. Falando aqui de um ponto que eu comecei logo no início, que é tu veres a dureza da vida e mesmo assim, e depois não quereres fazer, não teres uma análise 100% transparente para isto. E aqui entra o quê? Eu vejo muitas pessoas que querem vencer, querem ter as coisas e depois esquecem-se do sacrifício que é necessário e que é exigente, e que é exigido. Eu vou perguntar aqui a coisa de uma maneira diferente, que é, imagina que tu vais abrir um negócio. Se tu fores abrir um negócio, se tu fores abrir um negócio, qual é que é o valor que tu tens que investir? Quanto é que acham que é necessário para abrir um negócio? Mais ou menos. Depende do negócio, vamos aqui pôr várias áreas. Esteticista, vamos pôr restaurantes,
vamos pôr, sei lá, uma barbearia, vamos pôr se falarmos de empresa de distribuição ainda é mais ou menos, né? Quê? 30 mil, 40 mil, 50 mil, 30 mil, não é? É um bocadinho mais, mas é mais ou menos. Vá, vamos fazer aqui uma média. 30 a 50 mil. 30 a 50 mil. Ok. Se vocês tivessem esse negócio, quanto é que vocês esperavam de ter de retorno? Ou qual é que acham que é a média de retorno desses mesmos 30 mil? Qual é que acham que é a média? Qual é que acham que é a média de retorno? 1000, 2000, 3000 euros ao mês? No mínimo tem que faturar para aí uns 3000, porque senão nem break-even faz. Entre pagar impostos, de segurança social, contabilista e etc., menos de 5000 euros torna-se muito desafiante para qualquer pequena ou média empresa. Sabiam disto? Se não sabiam, ficam a saber. Olha, vou-vos dar um exemplo de um café ou de cafés, porque é a coisa onde trabalhei muitos anos da minha vida e vou-vos fazer só aqui umas contas básicas. Normalmente o lucro dos cafés é ou seja, é de 300%, ou seja, um material é comprado e é vendido a 3 vezes mais. Imagina, se eu vendo uma Freeze limão a 3 euros, a Freeze limão está-me a custar mais ou menos 1 euro. E é mais ou menos o preço agora das coisas. Estão a perceber? Ou seja, a multiplicação de lucro é vezes 3. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, eu para vender 5000 euros em. Vá, vou fazer aqui por contas certas, que é para ser mais fácil para nós todos. Eu, para faturar 6000 euros num café, eu preciso de pelo menos comprar 2000 euros em material. Ou seja, já só fico com 4000 euros. Desses 4000 euros, tenho que pagar a renda, que são mais ou menos 1000 ou 1200, tenho que pagar contabilista, licenças e etc. Vai mais 1000 euros, portanto já foram mais 2000. Sobram 2000 euros. Destes 2000 euros, se for eu o único, a única pessoa que trabalha, então eu recebo o ordenado mínimo nacional, que são 920 euros mais 400 e tal euros para o governo. Ou seja, são 1500 euros, mais coisa menos coisa. Sobram 500 euros. Que serve para quê? Manutenção, marketing, evoluir. Ou seja, que tu com 6000 euros fazes break-even no negócio. Sabiam disto, malta? Agora, o porquê de eu estar aqui a dizer isto nem é para vocês verem que faziam break-even. Nem é para vocês verem que faziam break-even. Aquilo que eu estou a dizer é o que tu investes versus o que tu estás disposto ou que tu estás esperançoso de ganhar. Ver entre aquilo que tu queres ganhar. E eu vejo pessoas, por exemplo, em trading, que querem mudar a vida com trading, mas não estão dispostos sequer a comprar uma banca de 10 mil dólares, que custa 90 euros. Ou com uma banca de 90 euros, uma banca de 90 euros, que ainda transformar a sua vida toda e ficar multimilionários. Vocês estão a ver, tipo, a trade que isso seria? Imaginem isto como risk-reward. Vocês querem arriscar, mesmo que seja uma conta de 100 mil euros, vocês querem arriscar 1000 euros para ganhar 1 milhão. Vocês estão a perceber isso, malta? Já uma vez tinham posto as coisas nestes termos? Isto é só para vos expandir a cabeça ou para vos expandir a mente, que provavelmente vai-vos custar mais do que 1000 euros. Provavelmente vai-vos custar 5000, 10 mil euros. E mesmo que custe 5000 ou 10 mil euros, Carlos, como assim 5000 e 10 mil euros? Olha, pode ser em contas, pode ser em investimentos falhados, pode ser em mentorias, pode ser em cursos, porque imagina, tu agora, vou dar aqui um exemplo da malta que está a fazer as mentorias. Malta, vocês com as mentorias já vão conseguir chegar muito longe. Só que nós somos como um copo sujo, um copo com água parada. O que é que acontece a um copo com água parada? Um copo com água parada, a água apodrece. Então o que é que tu vais sempre precisar? Provavelmente não vais precisar de mais conhecimento em trading, porque felizmente eu acredito que as mentorias têm abordam muito desse conteúdo que tu precisas para ter sucesso em trading, mas vais sempre precisar de conteúdo mental.
Estão a perceber, malta? Vais sempre precisar de conteúdo mental, porque tu és como um copo com água parada e que se tu não vais ou ir ver, e não estou a dizer que tem que ser comigo, malta, não estou a dizer isto para você, para vos dizer, então por isso tenho algo a anunciar, nova mentoria de mental. Não, por acaso vocês até já têm a mentalidade diária, já estão aqui todos juntos, mas vocês basta pensar o valor que estão a investir por mês, para fazer parte do Pips Club. Qualquer das maneiras. Não estou a dizer que seja precisamente comigo. Pode ser eventos que vocês vão. Eu gosto de ir a eventos. Este ano quero ir a um dos eventos. Até estou para fazer aqui uma chamada com vocês, porque em maio há um evento do Ricardo Mendonça. Eu gosto de ir a eventos. Pode ser eventos do Tony Robbins. Só o evento do Tony Robbins que eu fui foram 1.200 euros. Mais viagens para Birmingham, estadia, alimentação. Só para ir ao evento do Tony Robbins. Mas é brutal, recomendo a toda a gente. Aquilo é realmente incrível. E caminhei sobre o fogo. É brutal. É tipo, é demais, malta. Olha, não tenho palavras para descrever. Foi um evento mágico. Ok? Então aconselho-te a aprender inglês, ó Raquel. Se ainda não sabes inglês, não tenho a certeza, mas já tinhas dito que não. Porque a tradução dos gajos não é a grande espingarda e a tradução, se quiseres tradução, são 375 euros. A tradução são 375 euros. Portanto, ou aprendes inglês, ou então não é? Podes fazer isso. Mas se vais para lá sem saber inglês, vais perder metade daquilo que é a essência do evento. Malta, entendem aquilo onde eu quero chegar? O sacrifício, o que tu estás disposto a pagar, a investir em ti, versus o que tu queres. É importantíssimo tu teres esta consciência, esta verdade dentro da tua mente e não viveres em ilusão, delusional. Muitas pessoas vivem em delusional. Acreditam que é possível ir de 0 a 1 milhão com uma banquinha que compraram hoje e que vai ser essa que vos vai levar mais longe. Eu não estou a dizer que não é possível, mas exigiria um tamanho de nível de disciplina e foco que, olha, não tenho palavras para descrever. Honestamente, não tenho palavras para descrever. Podes ser essa pessoa, atenção, mas honestamente nunca vi isso acontecer. Por isso. Não quer dizer que não possas fazê-lo, mas é desafiante, ok? É desafiante. Não vou dizer que é impossível, porque eu acredito que não haja impossíveis, vou só dizer que é desafiante. Entenderam este ponto aqui? E ainda, só mesmo para terminar aqui esta parte de tu teres consciência das coisas todas, às vezes nós não fazemos contas sobre a realidade da nossa vida. E eu até estava a falar isto com uma pessoa e estava-lhe a fazer uma conta assim simples, porque eu estava-lhe a dizer: Olha, porque é que tu ainda não tens uma banca financiada? O que é que te falta? O que é que não te falta? É pá, eu tenho medo de perder. Eu assim: Tens medo de perder? Medo de perder. Tu podes começar literalmente com uma banca de 50 dólares, uma banca de 5.000 dólares, custa-te 50 dólares e tens medo de perder. No entanto, tens medo de perder, mas andas no ginásio, ande. Quanto é que investes no ginásio por mês? 30 euros, mais gasolina, ir e vir, pai, mais 30 euros, 60 euros. Andas no ginásio há quanto tempo? Ah, ando no ginásio há 2 anos. 60 euros vezes 2 anos são 720 euros, 1.440 euros em 2 anos que tu investiste para vir ao ginásio para ficares mais magro, quando na realidade só tens que fechar a boca e ir andar e não estás disposto a arriscar mais do que 50 euros para conseguir mudar a tua vida, despedir-te do teu emprego, teres uma vida melhor? Ah, pois, pondo as coisas nessa perspectiva. Sabe o que é esta perspectiva? Esta perspectiva é tu seres verdadeiro contigo. Esta perspectiva é tu dizeres a verdade a ti mesmo. E eu agora aqui pergunto-vos: quanto dinheiro é que vocês já investiram em coisas que não interessaram para nada? E quanto tempo é que vocês já investiram em coisas que não interessavam para nada? E o que é que teria acontecido se vocês tivessem investido esse dinheiro e ou esse tempo nas coisas que vocês querem? Ah, sim, ok. Por exemplo, a malta.
Não subscreve. Vou dar aqui um exemplo à toa, né? Mas só nem quero aqui forçar-vos nisso, porque eu considero que aquilo é uma ótima ferramenta. Vou dar o exemplo do Pips. Vocês podem ter acesso ao Pips por 5 euros por mês. Vocês gastam mais do que isso em café, malta. Ah, eu não bebo café na rua. Eu tenho a certeza absoluta que se eu entrasse em tua casa, abrisse a tua despensa, encontrava coisas de bosta no valor de 5 euros. Tenho a certeza. A certeza. Ou se eu te acompanhasse durante um mês, eu teria a certeza. Já agora, vamos aqui dizer que muito em breve o Pips terá importação automática de trades do MetaTrader 5. Ou seja, tu abres a trade, automaticamente fica registada no Pips, só tens que adicionar as emoções. Está prestes a estar concluído. Ok? Já não me vejo sem app do Pips. Fico feliz por isso. Portanto, qual é que é o verdadeiro perigo? O verdadeiro perigo é este: é tu fugires da responsabilidade. Porque quando tu foges da tua responsabilidade, tu acabas por te tornar perigoso. Perigoso em que sentido? Tu podias oferecer mais, tu podias contribuir, podias crescer, mas continuas a esconder-te. E essa energia não desaparece. Muitos pensam que se eu não me esforçar, não tenho que me cansar. Essa energia não preciso de a dar aí. Errado. Essa energia transforma-te e muitas das vezes transforma-te em inveja, crítica, destruição, sarcasmo, ressentimento contra aqueles que têm e conseguem. Transforma-se em inveja, transforma-se só em energia negativa, em coisas negativas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu vou-vos dar aqui um exemplo muito prático. Ah, eu não vou, vou explicar isto. Já sei como é que vou dizer. Basicamente, há pessoas aqui dentro da mentoria que já estão a conseguir vencer. E dentro daqui das pessoas que estão a conseguir vencer, eu até estava a ter aqui uma conversa uma vez com uma dessas pessoas, e eu estava a dizer: Olha, tu já viste, esta pessoa está a conseguir fazer isto, está a conseguir fazer aquilo, está a conseguir ter resultados, tu também consegues, também podes. E o facto da pessoa não estar com a responsabilidade de. Ou seja, o facto da pessoa estar a fugir da responsabilidade de ser o seu melhor, de dar mais e é melhor, transformou-se em inveja. Qual foi a resposta? Essa pessoa consegue porque. Essa pessoa deu porque. Quando tu tentas justificar o sucesso dos outros, tu estás a ter uma das atitudes mais negativas que possam existir. Estão a perceber? Ou seja, quando tu não tens a responsabilidade de dar o teu melhor, essa energia transforma-se em coisas negativas, mesmo sem tu te aperceberes. E eu já vi isso em negócios. À altura em que nós fazíamos network, até acontecia isso. É que ele conseguiu por causa disto, isto e disto. Mas estás a justificar o sucesso dos outros? Não, isso não existe, amigo. Conseguiu porque trabalhou. Por isso, o problema não é só tu não cumprires o potencial. O problema é que se tu não ofereces o teu melhor, tu começas a justificar a tua estagnação a atacar os outros. E ou seja, o ressentimento não é nada mais, nada menos do que o subproduto de uma consciência que sabe que está a falhar perante si mesma. Entendem? É pesado isto e deixa-vos a refletir. Por isso, ou tu dás o teu melhor, ou o que acontece é que vais andar a criticar os outros. Vais dizer que teve sorte, vais dizer que isto, vais dizer que aquilo, e não é assim que funciona. Agora, só mesmo para terminar, malta. Aqui faltam 5 minutos. Eu tinha aqui mais umas coisinhas para falar com vocês, mas eu gosto tanto de falar. Acho que até vou dividir isto em duas partes. Acho que vou dividir isto em duas partes. Vou dar aqui então. Deixa-me só ver aqui nos meus pontos. Ah, e acho que até consigo fazer isto em duas partes. Yeah, vamos fazer isto em duas partes. Yeah, porque o que falta aqui dá para fazer uma parte inteira. Portanto, no próximo sábado, malta, teremos então a continuação desta mesma aula de mentalidade, podemos dizer assim, mas só daqui já tirámos muito boas conclusões e já deu para entender que ou dás o teu melhor ou isso vai se transformar em energia negativa para tu seres verdadeiro contigo e veres realmente o que é que andas a fazer, o que é que não andas a fazer.
Se o preço que tu estás a pagar corresponde ou é proporcional para aquilo que tu queres ganhar, para aquilo que tu queres transformar, por exemplo, eu não estou a dizer que tu tens que ser completamente louco como eu e estar 10 horas em frente a um computador a estudar ou seja lá o que for. E atenção, malta, eu sempre fui assim. A Sara pode comprovar isto. Quando eu comecei a aprender trading e já partilhei com vocês, era igual. Eu estava às 2, 3 da manhã. Neste momento estou numa fase da minha vida em que tenho os meus negócios e aquilo que eu literalmente estou a fazer é automatizar a completo os meus negócios. Vocês não vos passa pela cabeça o que a IA consegue fazer. Então eu estou a automatizar tipo a 1000% os meus negócios de uma maneira louca e também sei que estou no início de era uma nova era industrial, uma nova era industrial, e que esta transformação que está a acontecer, estamos no início. Então onde é que eu posso estar daqui a 5 anos? Estão a ver? Carlos, então mas vais deixar o trading? Não, eu nunca vou deixar o trading, malta. O trading é espetacular. Aliás, eu vou é melhorar o trading. Se Wall Street usa algoritmos, porque é que eu não hei de usar algoritmos? Por exemplo, mas para fazer algoritmos, sabem o que é que tem que acontecer? Não sei se vocês viram a notícia, mas o Elon Musk está a contratar os melhores de Wall Street para programar algoritmos de inteligência artificial para negociar nos mercados financeiros. Sabiam disto? Podem pesquisar a notícia. Ou seja, tu tens que fazer trade, tens de saber trading, mas antes eu não conseguia pôr o meu cérebro no computador para operar como eu vejo. Estão a entender? E hoje já consigo. Mais ou menos. Ainda não dá a 100%. Dá quase. Ainda sou mais perto do que ele. Então eu sei para onde é que o mundo vai. Então eu neste momento estou num nível de exigência muito elevado. Porque quero realmente evoluir dentro deste campo. E manter o que já tenho. E automatizar o que já tenho. Mas estou a pagar um preço porque eu sei onde é que eu quero chegar. Agora, pensa onde é que tu queres chegar. Pensa onde é que tu queres chegar. E se aquilo que tu estás a fazer está em concordância com isso. Ah, eu quero ser livre e depois e depois estudas 4 horas por semana. Ah, eu quero ser livre, mas fazes trading, começaste agora em trading, a mentoria já está quase a terminar os módulos todos e tu ainda estás no primeiro a praticar o primeiro. Ah, eu quero ser livre em trading, mas não abres trades. Ah, eu quero ser livre em trading, mas não estás disposto a comprar bancas para fazeres o teu trading. Ah, eu quero ser livre em trading, mas não estás disposto a estar em todas as aulas, a ouvir todas os. Ah, eu não posso estar nas aulas. Não precisas. Não estás disposto a ouvir todos os replays, tirar apontamentos, fazer o que tem que ser feito. Ser verdadeiro contigo mesmo e as coisas vão mudar para ti. A melhor conclusão que tu podes tirar sobre ti mesmo é onde é que eu estou a ser estúpido? Onde é que eu estou a ser ignorante? Onde é que eu estou a ser delusional? Onde é que eu estou a navegar na maionese? Seres verdadeiro contigo mesmo vai-te levar mais longe. Portanto, continuamos com esta aula no próximo sábado. Espero que vocês estejam a gostar deste tema, muito, muito forte. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e vemos então amanhã às 19 horas para mais uma aula de revisão. Muito obrigado a todos, malta. Estamos juntos. Não se esqueçam de dar feedback. Muito importante. Deem feedback. 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 Tchau. Beijinhos e abraços. Estamos juntos. Até amanhã.